E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, onde você estiver nessa manhã ou nessa tarde. A gente está aqui na unidade experimental da União Evangélica. Estou aqui com o professor doutor Irancé Oliveira. Ele vai se apresentar, né? A gente vai bater um papo sobre o trabalho dele. Ele tem uma vibe aqui da onde a gente está aqui, né? O Que é a cenário, natureza, né? O o cenário, acho cenário é que típico. o cenário é típico para a gente conversar e relaxar num lugar como esse, né? Que é importante, né? Irancé, eu queria primeiro que você se apresentasse, sua formação, as suas inclinações na ciência, né, na pesquisa. Beleza, meu nome é Irancé e o Eduardo fez o convite, né, para a gente falar um pouquinho aqui sobre as pesquisas que estão sendo desenvolvidas, essa minha linha de pesquisa especificamente, né? Eu pus, vamos para um local onde a essência da pesquisa ela acontece, né? Um ambiente natural, e aqui nós temos também uma trilha. Então, como eu disse, meu nome é Irancé, minha formação é em educação física, né? Tanto mestrado quanto doutorado na área da educação física. E desde 2016 eu venho atuando no nosso programa de Ciências Ambientais, que é o Programa de Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente da União Evangélica. E dentro do programa a gente desenvolve alguns projetos específicos de pesquisa, e um deles especificamente aqui é da conexão homem-natureza. E dentro dessa proposta, desse projeto, a gente vem desenvolvendo estudos que envolvem a mobilidade ativa em ambientes de natureza. Algumas pesquisas são chamadas de banho de natureza, seja em ambiente com mata, trilha, em contato com a natureza. Tem várias evidências que isso traz muitos benefícios, nós vamos falar sobre isso ao longo do bate-papo, mas essa é a minha trajetória, né, enquanto pesquisador e a área de origem da educação física. Por isso também o gosto de atividade, desenvolver atividade física, né, num ambiente de natureza. Você, qual que foi o elo, assim, né? Eu vi que, olhando seu lápis, né, que é bem extenso, né? Eu vi que tem tipo uma curva, assim, né? Educação física, aí depois tem essa coisa das ciências ambientais ali. Eu vi principalmente nas publicações, que são várias, né? Como é que esse elo, como é que houve esse elo de ligar educação física às ciências ambientais? Que momento que foi esse, assim, na sua cabeça? Bom, é interessante a pergunta. Claro que, pela formação, a questão da fisiologia do exercício, né, do envolvimento no exercício, sempre foi a bola da vez. Entendi. E dentro da área do movimento humano, da educação física de maneira geral, eu sempre estudei controle autonômico. Eu comecei minha pesquisa em função de uma necessidade que a Força Aérea teve em Anápolis. Entendi. A Força Aérea, à época, estava com os aviões ainda do Mirage 2000, né? E tinha um problema com a força gravitacional. E eu comecei a estudar a fisiologia do exercício voltado para essa questão Entendi. aeroespacial. E lá, o principal ponto de medida que eu comecei a me aprofundar para saber qual é o impacto disso, né, da força gravitacional, eram as alterações autonômicas. E essas alterações autonômicas, elas têm ligação direta com a condição psicológica que cada um tem, e as questões de estresse e ansiedade estão diretamente atreladas a isso. Então comecei por ali. E quando veio a oportunidade de estar no ambiente de natureza, né, no contato com a natureza, que eu sempre gostei, e vendo evidências, vários estudos envolvidos no mundo afora, demonstrando que estresse e ansiedade são minimizados em ambiente de natureza, começou o interesse em trazer evidências, em trazer algo relacionado a controle autonômico nesse ambiente, e por aí começou. Eu também sempre gostei da questão de trilhas de longo curso e ciclismo, né, mountain bike em especial. Tive a oportunidade de estar em 2018, participar de um projeto que foi do governo do estado, através da Goiás Turismo, que foi a divulgação do Caminho de Cora, que é uma trilha de longo curso que liga a cidade de Goiás à cidade de Corumbá, até a cidade de Goiás. E na oportunidade veio o Márcio Vilar, que ele está no Guinness Book, né, um recordista de provas de ambiente extremo, e ele veio para cá para ser o embaixador do Caminho de Cora,
E naquela oportunidade, 7 pessoas foram convidadas para fazer o percurso com ele em 6 dias. E nós fizemos... São quantos quilômetros? 300 quilômetros. 300 quilômetros. E nós fizemos essa experiência, né? Tivemos essa experiência, foi muito bom da questão da divulgação do caminho. E dali a coisa começou a, sabe, focar nesse uma ponto. coisa que eu vejo, assim, eu não digo a pessoa comum, a pessoa que faz menos exercício, né? A gente quando está assim, trabalhando e tendo que desenvolver, tendo que produzir, né? A gente fica com um negócio assim, não... É tipo uma culpa de estar fazendo exercício. Eu não sei se isso é das pessoas, assim, né? Não, eu vou fazer exercício, é como se eu estivesse fazendo uma coisa que não é do meu trabalho e eu não estou produzindo. É uma coisa assim, eu tenho essa coisa comigo, eu luto contra isso, né? Às vezes quando eu vou para uma academia ou para algum lugar fazer uma caminhada, é como se eu estivesse errando, como se eu estivesse pecando, vamos dizer assim, porque eu estou saindo, parece que a nossa natureza dessa sociedade moderna é não fazer exercício. Esse é fato, né? E na realidade, quando você vai observar, o seu rendimento é muito melhor se você tiver numa condição de ansiedade, de estresse menor. Isso. E o exercício e o contato com a natureza, ele traz esses benefícios. Então, se isso traz um benefício direto para o orgânico, isso vai trazer para o ambiente de trabalho, né? Onde você vai desenvolver a sua expertise aí. E é claro que isso vai impactando, né, a vida da gente. Mas você tem alguma dica, assim, para quem está assim, não, eu quero entrar, como é que você condiciona a sua mente a ter essa... O pessoal fala, não, tem que se valorizar, tem que malhar, mas não é coisa simples, né? A pessoa que não está acostumada, né? A fisiologia parece que vai para o outro lado, né? Como é que você encaixa aí? Como é que você dá uma dica? É interessante, assim, não é só pro exercício, né? Qualquer coisa que a gente for fazer, né? O início é difícil, né? Toda atividade, e a atividade física não é diferente. E nós, enquanto seres humanos, acho que de maneira geral a gente quer uma coisa mais tranquila, né? Quer menos, mais sossegado e tal. Só que isso tem um preço. E se eu quero, e aí cada um que vai estar nos assistindo depois, como é que você quer estar aos 70 anos, aos 80 anos? Ontem eu estive no aniversário de um amigo, com 70 anos. E você olha para ele e fala, cara, esse cara não tem 70 anos não. Ele é muito mais novo. Mas por quê? Se manteve ativo a vida inteira. Eu tive uma experiência no Caminho de Santiago, um tio participou comigo e completou 70 anos lá. Quantas pessoas com 70 anos mal conseguem se locomover? E a gente foi feito para se movimentar, né? Essa boa fisiologia. Nós somos feitos para o movimento. O movimento, né? Somos feitos para o movimento. Então uma dica que eu dou àquele que está aí, que quer, olha, eu quero começar isso, comece devagar, mas coloca como rotina na sua vida. O exercício precisa entrar na vida da gente como rotina. Eu, por exemplo, trabalho próximo, né? Tenho a oportunidade de trabalhar, morar próximo do trabalho. Todas as manhãs, eu vou de bicicleta para o trabalho. Por que você, às vezes, que está próximo, não faz isso? Não vai a pé, ou de bicicleta, ou desce um pouco antes no ponto de ônibus e termina de caminhar. Se manter ativo. Então é criar o hábito. Todo dia é o ideal. A literatura ela aponta que a gente pode ter menos, em torno de 150 minutos por semana, mas se você colocar na sua rotina todos os dias, isso vai ser igual beber água. E aí você vai sentir falta, inclusive, no dia que não quiser. Eu parei tem uns 3 meses, assim, foi uma circunstância. Parece que eu desliguei o negócio da rotina. E eu tô sentindo falta, assim, de ter essa rotina, até músculo parece que a memória do músculo vai diminuindo e você até para voltar é mais difícil. Exatamente. Uma coisa que eu achei, que eu andei lendo no seu currículo, foi o Caminho de Cora e o Caminho de Santiago, né? O Caminho de Cora é 300 e de Santiago é quanto? 800. Como é que é, vamos começar assim do início, como é que é começar uma caminhada dessa? Tem ansiedade, você fica nervoso, fica preocupado de não concluir? Como é que é essa questão? Ansiedade de querer ir lá? Ótima pergunta. Olha, o caminho, ele começa, seja qual for, quando você decide fazer. Então, eu acho que essa é a principal dica para quem vai estar nos assistindo aí. O caminho começa quando você decide que você vai fazer. Às vezes parece uma ideia meio maluca,
né, como nós também, quando planejamos, não, vamos fazer o Caminho de Santiago. Esse sonho do Caminho de Santiago começou em 2019. Eu tive a oportunidade, no intervalo de um congresso, de fazer uma experiência. Eu caminhei, na época, lá 120, 130 quilômetros, que é um trecho menor do Caminho de Santiago. E naquela época ficou, não, eu vou voltar e fazer o caminho completo. E são quantos dias de Santiago? O Caminho de Santiago, depende são vários ramais, né? Uhum. O principal ramal é o Caminho Francês, mais utilizado aí. E o Caminho Francês, ele tem 800 quilômetros. Né? Nós fizemos em 29 dias, mas cada um faz no seu tempo. Não tem o que é o certo, né? Cada um faz no seu tempo. Então tem pessoas que caminham, eu tive a oportunidade, inclusive, de dormir num albergue, onde tinha um senhor que utilizava o CPAP para dormir. Quem não sabe, CPAP é um aparelho que vai facilitar a respiração à noite. São pessoas que têm apneia do sono e tal, às vezes utilizam. E ele utilizava isso. E qual que era a ideia dele? Fazer o caminho, era o sonho dele, só que ele não tinha toda a condição física de fazer no ritmo que a maioria faz. Então ele fazia com aquilo que ele conseguia. E tá certo, não tem problema em relação a isso. Então a ideia é que a gente marca a data, começa, planeja, a coisa vai fluindo, você vai se preparando para isso. Qual que é o mês assim, melhor para fazer? Normalmente, no caso aí, do Caminho de Santiago, normalmente você pegar outono ou primavera, na Europa, é mais interessante. Então, nesses dois períodos, a temperatura é mais amena. Agora, por exemplo, que é um período de férias, e muitas pessoas estão no Caminho de Santiago, tem um problema, que nós estamos vendo aí, né, o impacto geral do El Niño no mundo, e lá as temperaturas passam de 40 graus. Então você imagina você numa trilha, passando de 40 graus. Ela é sombreada, ela é... Sim, é um ambiente como esse, de mata. Claro que ele vai conectando pequenas cidades e algumas grandes cidades, tipo Astorga, Burgo, León, são cidades onde o caminho tem todo passa. um apoio para as pessoas. Toda uma infraestrutura. Nós estamos falando de um caminho que está estabelecido há mais de 1000 anos. Então, a cultura do local é voltada para isso. E dá para você ir estudando a história, exatamente, caminhando. E conectando com outras pessoas, conhecendo outras pessoas. O caminho e as trilhas de longo curso, de maneira geral, ela se conecta de maneira geral com a nossa vida. A vida tem início, tem fim, mas o principal da vida é o caminho. Né? Não é o final, né? A jornada. Porque às vezes a gente fica sempre pensando, não, lá no final vai ser bom demais, é onde eu ganho a medalha e tal. Não, lá no final, e é interessante, caminhos de longo curso, né, trilhas de longo curso, você vivencia isso. Eu li bastante sobre isso, e falavam assim, que o início era aquela ansiedade para você começar, e né, ver se você consegue, se você dá conta ou não e tal. E que no final, todos os relatos que eu lia, falava-se em as pessoas caminham mais lento, mais devagar, porque ele está vendo o final. Ele não quer que chegue o final. Porque a jornada foi tão interessante, né? Como a jornada da nossa vida. Eu quero conectar com você escreveu ou avaliou alguns artigos como a caminhada como ato de fé, né? Eu queria que você falasse essa experiência que você tem de ter escrito sobre isso, de ter procurado evidências, né, da espiritualidade na caminhada. Como é que você... Bom, muito interessante. É fato, né, como eu comentei há pouco, como ele representa uma jornada, e a nossa vida está ligada com isso, né? A gente percebe que a jornada, nós vamos sendo, eu vou usar o termo como abençoados a cada momento, mesmo se a gente não perceber. É pelo ar, é pelas pessoas que vão aparecendo no nosso caminho, que vão facilitando a nossa jornada, né, nos dando suporte. Então, é perceptível quando você está num ambiente natural e tem esse tipo de oportunidade, de desafio, né, como uma trilha de longo curso, você percebe a presença do Criador em cada detalhe. E isso é muito forte em trilha de longo curso. Esse caminho especificamente, o Caminho de Santiago, né, que tem muito uma pegada de cunho religioso, né, é visível isso.
eu tive a oportunidade de ler muito, né, sobre o caminho. Pra vocês terem uma noção, eu me preparei há mais de 1 ano para fazer o caminho completo, preparando mesmo, com programação de treinamento, com escolha de tipo de material e tudo, e sabia exatamente aonde tinham relatos, por exemplo, de milagres, de ações que alguns chamam como sobrenatural, mas que é algo do espiritual. E quando você chega naquele lugar, né, tem um local, por exemplo, que chama Cruz de Ferro, existem vários livros que relatam sobre milagres naquele local, e é uma energia diferente, né, do ambiente. E eu tive a oportunidade de chegar aonde uma família americana, eles foram todos para o caminho, nós inclusive estivemos na mesma hospedaria deles na noite anterior, comemoramos, sempre o ambiente é muito agradável, né, isso aí, né? E quando saímos para fazer a trilha, eles também foram, eu não sabia da história deles, mas quando eles chegaram na Cruz de Ferro, né, todos eles circularam a cruz ela fica bem no alto, cheia de pedras, né, então é Isso uma na cruz França? de ferro, isso na Espanha, Na Espanha. E aí eles deram as mãos em volta daquele local, né, e era uma homenagem para um familiar deles que tinha falecido, que gostava do caminho, né, tinha uma conexão com aquilo. Mas um momento assim tão peculiar, né, que ficou marcado na minha memória, né, e são essas experiências aí que vai fazendo você refletir, né, sobre a questão Quando do você está num sentido da ambiente vida e assim de tudo. natureza, você estava falando, eu estava olhando para uma muda aqui de árvore, né? Aí quando você falou de jornada, eu falei, cara, ela tem um propósito aqui, ela não nasceu aqui à toa, né? Começa toda essa mata da área experimental, né? Você vê quantas pessoas, crianças andam por aqui, né? Uma trilha ecológica, né? E eu vi um estudo ontem de uma universidade australiana, tô lendo um artigo ainda sobre um paradoxo que Einstein trabalhou na relatividade, né, da velocidade da luz, que a gente não teria como voltar ao passado, porque o passado nos conduz a uma coisa que não é programada, mas assim, tinha que acontecer, como se fosse um propósito. A jornada da luz, né? Achei muito interessante, vai sair agora na Netflix. E quando você estava falando de jornada, quando a coisa acontece, né? Você estava lá em Caminho de Santiago, você olha para trás, não, era para ter acontecido. Eu me planejei para isso ter acontecido. Não tem como eu voltar atrás e mudar, porque aquilo era para ter acontecido, né? Eu acho isso aí é uma dádiva, né? Uma dádiva você ter essa oportunidade que outras pessoas não têm, né? E eu acho que você popularizar a questão da caminhada, né? Eu mesmo, você está conversando comigo, eu falei, nossa, podia estar fazendo mais, né? Eu fiz um com o Fred um tempo atrás, né? Me marcou, lembro de cada momento, até chegar na Cachoeira do Sorrisal lá. Então esses momentos que você falou da Cruz de Ferro, vai ficando na sua memória, e quando você, apóstolo Paulo fala assim, que eu quero rever a memória, aquilo que pode me trazer esperança. Então quando você está meio mal, para baixo, você lembra, nossa, aquilo foi fantástico, eu posso reviver aquilo novamente, né? Eu cheguei ali, né? E cada um pode, sabe? Às vezes você vai estar nos assistindo aí em algum momento, cada um de nós pode fazer esse tipo de ação, o seu sonho, né? E é claro, quanto mais você aproveitar essa oportunidade aí, melhor vai ser para a sua vida, né? Como essa ideia de jornada, de continuidade, né? Eu queria puxar um assunto, assim, você orienta alunos, né, de mestrado, Vou baixar o doutorado. girassol um pouquinho, que ver se O tira um sol? pouquinho a luz ali, ó. O sol tá... Aí, ó. Se quiser vir mais para cá, não tem problema não. A gente está no movimento vamos mudando aqui. Mudando aqui. E vamos aproveitando a luz. A luz. Eu fiz mestrado, doutorado, foi uma época muito tensa, assim, eu não conseguia relaxar. Sempre, não, tem que terminar esse negócio, tem que terminar, porque você tinha as ideias, tinha que conectar todas as ideias para ter um resultado. E você deve pegar uns alunos bem tensos, né? Porque não... Prazo, né? Prazo, a perspectiva de não chegar até o final. Como é que talvez a trilha, a ideia, não só de fazer a trilha, mas de conectar a ideia da trilha, a ideia da vida dele, pode o auxiliar, assim? Bom, Eduardo, bacana a gente poder falar sobre isso. Quando você pensa em caminhar é um movimento muito lento. Então você imagina, qualquer deslocamento é mais rápido que caminhar.
E a lógica do caminhar é o que a gente vem chamando hoje como movimento slow. Uhum. Quanto mais devagar, melhor e mais potente. Entendi. A mente produz mais quando você tem essa condição. O seu estômago trabalha melhor se você se alimenta devagar. A gente não precisa dessa pressa. Nós, todos nós, teve o dia onde você nasceu e tem o dia que vai acabar a sua jornada. Da passagem, né? Da passagem, não tem jeito. Isso aqui é o caminho, né? Eu brinco às vezes assim, nós não vamos sair dessa vida vivo. Então, quanto mais a gente aproveitar esse caminho, sem gerar o estresse do dia a dia, se envolver com muita coisa, mexer com muita coisa ao mesmo tempo, ou se preocupar muito, né, com a questão das tarefas, melhor. E como que isso acontece? Como que isso pode ser minimizado? Através do planejamento. Então, quando você pensa assim, eu tenho alunos de todos os tipos. Quando a gente senta, planeja, pensa, olha, daqui a um mês nós vamos fazer isso, daqui a 2 meses, daqui a 6, daqui a 2 anos nós vamos estar defendendo. Então, você coloca isso no papel e vai desenvolvendo ações, é como uma caminhada. Ninguém chega do ponto zero ao ponto final de qualquer jornada de uma vez. Você vai planejando, vamos devagar, vamos fazendo, vamos chegar em tal ponto, você tem uma meta final. Eu ando devagar porque já tive pressa, né? Exatamente. Exatamente. E aí a gente vai conectando pontos. E às vezes você vai tendo pequenas vitórias ao longo daquele planejamento maior. Para que você não ficar o tempo inteiro pensando naquele momento do estresse ali, às vezes, uma defesa, e esquecer de curtir os pequenos vitórias, né? Pequenas vitórias que vão tendo ao longo da sua jornada acadêmica, né? Ou qualquer outro tipo de jornada. Aquelas vitórias vão fazendo você se fortalecer para chegar lá no final. No Lattes tem assim, essa pesquisa é mais importante para você, quando você marca lá, quando você bota um artigo, né? Uhum. Tem alguma que te marcou e que foi assim, a que deu mais prazer de fazer, uma pesquisa assim? Aí várias. Eu me identifico como pesquisador, né? Certo. Me identifico, eu gosto bastante da logística, do pensar, sabe, do querer o novo no sentido de potencializar algumas coisas, então isso chama atenção. Mas um projeto que assim, marcou bastante, né, que talvez a minha carreira tenha sido motivado por esse, foi o trabalho com os pilotos. Tá. Por quê? Quando você é de uma área, então a gente imagina assim, algo muito pontual, a fisiologia do exercício. Então, às vezes quem é da área pensa, um professor de educação física é esporte, é bola e tal, né? Então é natural. Aí de repente vem um desafio para você, que é algo que te tira da zona de conforto. Eu entendia da fisiologia do exercício, mas fisiologia aeroespacial não entendia nada. Força gravitacional, nada. Sabia? Estudava força G, aquilo que a gente vê na escola. E aí, de repente, você depara com um grupo de pessoas que são submetidas a 9 vezes a força da gravidade. Às vezes, quem está nos ouvindo não tem noção assim, do que seria isso. Eu vou dar um exemplo aqui, meio grosseiro, aqui, mas para que vocês possam entender. Imagina uma pessoa de 100 quilos, a cabeça, ela pesa em torno de 9% do peso corporal. Então, é como se a cabeça pesasse 9 quilos. Vamos fazer uma medida assim mais exata. Se esse piloto que tem a cabeça 9 quilos, está voando a 9 vezes a força da gravidade, é como se a cabeça dele pesasse 81 quilos. E ele precisa segurar. E esse pessoal tem muito, assim, te interrompendo, eles lidam muito com estresse, ansiedade, angústias, né, o piloto? Ou eles são aquele cara frio do Top Gun? Não, é um ambiente extremamente tenso. E eles, eu vejo assim, que é uma característica nossa, né, da Força Aérea, não sei se no mundo inteiro, mas no Brasil eles, além dessa atividade, que ela é fundamental para a nação, eles também têm atividades administrativas, eles têm responsabilidades administrativas. Então, não é só voar. Não é só voar. Então eles voam, mas eles também comandam departamentos, né, pessoas, e o estresse é grande, você imagina.
É mais ou menos como uma seleção. Imagina uma seleção de futebol. Para a pessoa estar ali, ele é o top do top. Então, o estresse é muito grande, a cobrança é muito grande, e a cobrança pessoal, né? Não é só a cobrança externa, a cobrança pessoal para estar ali. Então, isso naturalmente gera estresse. E assim, a gente liga muito a questão do movimento, a questão da educação física, a competitividade, né? Eu fico vendo os primos dos filhos, assim, nessa época de futebol, eles ficam extremamente, quase agressivos, né? Assim, querendo as figurinhas, quer ganhar do outro, né? E eu tive sempre essa, assim, nunca fui muito de futebol, o cara me dava uma rasteira, eu já queria ir embora, assim, eu achava, nossa, não quero me machucar, não quero brigar. E parece que a trilha, ela traz um pouco, assim, é o contrário disso, né? Talvez a trilha ajudaria esses esportes de alto nível, eu não sei, eu estou elaborando aqui, não sei, a pessoa diminuir essa carga da competição, né? Porque eu acho que isso aí, não sei, eu não sou da área, né? Tô chutando aqui, eleva o cortisol, a pessoa fica mais estressada porque tem que ganhar, né? Talvez essa atividade low, né? Aliada com essa, eu não sei se eu estou falando besteira. Não, mas é por aí, Lado. Veja assim, o caminhar, na realidade, assim, quem ganha? Quem chega. Não interessa, e eu comentei no início, né? Não interessa se eu caminho 20 km por dia, 25 km por dia, ou se eu caminho 5. Se eu continuar caminhando 5 ou 25, eu vou chegar no final. Posso gastar um pouco mais de tempo ou menos, mas vou chegar no final e vou ganhar do mesmo jeito. Então, claro, esse tipo de ambiente é muito mais colaborativo. Um ajudar o outro, no sentido... Eu acho interessante, eu vou citar aqui o Márcio Vilar, que é aqui o embaixador. Ele tem uma história muito interessante. Ele participou de uma prova de ambiente extremo, que era uma corrida, uma ultramaratona. Olha que coisa interessante. E aí ele ganhou várias provas, né, de ultramaratona, e ele fez uma dessas, e tinha uma mulher participando da prova. E ele fez a prova, tal, terminou, e aí eles ficam em contato, sabendo quem é que está chegando, quem não está e tal. E aí pelo rádio, quando ele chegou, ele viu que essa mulher, ela estava machucada no caminho, faltava alguns quilômetros, assim, tipo 50 quilômetros, mas deu uma prova de ultra, né? Alguns, né? 400, mas estava a 50 quilômetros, e ela já tinha percorrido 350, faltava 50 quilômetros ainda para terminar. E aí, pedindo um resgate, o pessoal falando do resgate e tal, ele falou, não, eu vou no carro do resgate. E foi no carro do resgate. Quando chegou lá, junto com a mulher, isso me chamou bastante atenção, né? Ele desceu, pegou a mochila dele, com água e tal, e coisa, e desceu para ajudar ela. E o pessoal desceu com maca e tal, né? Eu falei assim, mas pra que vocês são... Maca pra quê? Não, porque ela tá machucada e tal, vamos colocar ela no carro e tirar. Não, você tá enganado. Ela já venceu 350. Ela precisa de apoio para completar os 50. Eu vou ficar com ela aqui, vou com ela. E acaba a prova, também, né? Ladeando ela, né, segurando e vamos até finalizar. Aí você imagina, é por aí que nós estamos falando, de dar suporte, colaborar. Né? E é claro, o ambiente competitivo de alto rendimento, ele é extremamente estressante, né? É uma competição gigante. A gente fica observando agora, né, no futebol, quantas pessoas estão ali, né, e assim, é um estresse total. Pressão, né? Uma pressão. Até jogadores que têm experiência nos clubes ali, parece que ele sucumbe ao estresse, né? Sim, porque isso é fisiológico, isso atrapalha mesmo o andamento. Então, a gente achar a forma de minimizar isso é interessante. Cada um de vocês que estão aí nos ouvindo, tenta fazer essa experiência de estar num ambiente natural ou de fazer algum tipo de atividade mais slow, devagar, tranquilo, sem essa preocupação de tem que chegar com tantas horas, tantos minutos. Não, faz tranquilo, para você ver se o seu organismo por si só não já melhora. E um ponto que eu queria chamar a atenção, e aí esse foi um dos motivos da gente estar aqui, existe uma teoria que chama de banho de floresta. É isso aqui, ó. Você está num ambiente desse, é totalmente diferente. Tá escutando os pássaros, parece que tem
a coisa mais tranquila, o nosso organismo por si só já vai alterando. Eu, como trabalho com isso, né, a questão de mensurar a variabilidade da frequência cardíaca, a gente percebe esses indicadores. Então vai diminuindo, então vai deixando você mais tranquilo, o ambiente por si só. Faz essa experiência, toma um banhozinho de natureza, no caso aqui, né, de floresta, de natureza, para você ver o tanto que o seu organismo vai agradecer. Eu fiz graduação na UFSC, lá em Santa Catarina, morei 5, 6 anos em Florianópolis, lá tem uma pegada, tinha na época, na universidade, ela ser bem próximo de áreas de mata, áreas de praia, né, então isso me, lógico que eu fui meio induzido aí por isso, assim, gostei demais da cidade, e me lembro, assim, que eu fazia muita trilha, assim, Lagoa do Peri, não sei se você já ouviu falar dessa trilha. Não. É uma Lagoa do Peri no sul da ilha, nossa, coisa mais linda do mundo. E também fazia muito agora me lembro o nome, entre inglês não, entre a Praia da Joaquina, sumiu agora o nome. E eu me lembro uma vez que eu fui fazer o pessoal passou, vamos fazer a trilha no Peri. E a gente foi assim meio, vamos lá. E aí quando nós chegamos na porta do parque, tinha um guarda florestal e falou, ó, não é bom vocês entrarem hoje, tá chuviscando, pode chover, e não recomendo. E ele foi embora, passou de carro, falou com a gente, não, nós vamos. Adolescente, jovens, vamos lá. E rapaz, nós entramos nessa trilha e nós ficamos desorientados. Nós fomos e tinha um rapaz que disse que sabia, já tinha feito a trilha, e a gente ficou desorientado. Assim, resumindo, a gente teve que subir umas pedras, eu escorreguei nas pedras, machuquei o braço, e quando a gente viu já estava escurecendo. Aí, por Deus, tinha uma cabana lá, a gente passou a noite nessa cabana, com frio, e assim, o preparo zero, né? Assim, o que você acha da preparação? Eu já tinha falado no início que você tinha falado para Santiago, né? Às vezes a pessoa está escutando a gente, não, vou fazer amanhã, né? Assim, tem como você observar antes que tipo de trilha, monitorar pela internet, você acha algum tipo de rastreador para você descobrir qual a melhor trilha para você? Tem, sim. O planejamento, como eu citei antes, ele é fundamental, desde o equipamento, que faz toda a diferença. Eu tive essa experiência aí, ó, do Caminho de Santiago, 800 quilômetros, 29 dias caminhando, entre 25 e 30 quilômetros todos os dias. Eu fiz o caminho inteirinho, não tive uma bolha. Uma bolha. Mas eu utilizei um tênis adequado para o meu pé, já amaciado, já certinho. E isso faz toda a diferença, o tipo de vestimenta. As rotas, as principais rotas, elas já são mapeadas em relação à altimetria, o esforço físico que você vai fazer. Então, planejar, saber o que você vai encontrar pela frente, facilita muito, bastante. Então, cada um que vai começa devagar, começa observando para onde você vai, o que você vai fazer. Tem o apoio de alguém, às vezes um profissional que possa te orientar, tipo de exercício que você pode fazer se preparando para aquele ambiente. Quer dizer, de certa forma, você vai, na preparação, simulando aquela experiência que você vai submeter. Então, quando eu falei, eu me preparei, nós, né, eu e minha esposa, nós fizemos juntos, nos preparamos um ano. E aí é interessante que eu tenho um ritmo de caminhar diferente do dela. Então, durante todo o período de preparação, nós fomos nos adequando. Ela acelerou um pouco mais, eu reduzi um pouco menos, um pouco mais, né, para poder achar um caminho, uma forma para a gente poder caminhar juntos. Mas tudo é planejamento. Você indica, assim, para a pessoa procurar, tem uma agência que faz um bom trabalho com isso, você não ia de qualquer jeito, ou é sempre simples, não é tão difícil? Sempre para preparação, se você tiver a orientação de um profissional, isso facilita bastante, isso em qualquer área, né? Você tem a experiência de alguém que conhece daquilo ali. Mas, de maneira geral, e aí eu falo para aqueles que querem começar a ter uma vida um pouco mais ativa, se você colocar qualquer hábito que seja, de caminhar, de fazer uma musculação, sei lá, às vezes você gosta de algum tipo de esporte, começar devagar fazendo aquela prática, naturalmente você vai melhorando. Isso é um princípio da fisiologia do exercício, né? Você vai melhorando gradativamente e
você consegue fazer qualquer tipo de desafio, desde que você continue. Gansec, não para. Quais esportes que você já trabalhou? Porque eu vi que você mandou uma foto do meu pai em judô, não era? Uhum. Começou no judô? Como é que é? Porque parece que você é muito ativo e pratica bastante esporte. Bastante. Assim, minha principal prática esportiva, né, que eu comecei, foi no judô. Entendi. Então, esse ano, por exemplo, eu completei, que foi no mês de abril, né? Completei no mês de abril, 45 anos de prática de judô. Caramba. Eu comecei pelo judô. E nasci na Bahia, né? Então comecei a fazer judô na Bahia. Depois, quando vim para cá, para Goiás, continuei praticando judô. E então foi o meu primeiro esporte. Mas sempre fui ativo, né? Tratando de corrida, participar de corrida, ciclismo, sempre gostei de pedalar. Sempre utilizei, e é interessante que eu só depois que envolvi com mobilidade ativa, né? Utilizando a mobilidade ativa, é que eu despertei que desde jovem eu utilizava. Eu ia treinar judô, ia de bicicleta. Ia sair para ir na casa da namorada, ia de bicicleta. Eu já tinha esse hábito. E o judô, né? tem a questão da disciplina também, né? Isso aí ajudou a vida toda, né? Bastante. É um esporte muito completo nesse sentido, trabalha muito essa questão de filosofia de vida, né? Alguns princípios que são do judô, que naturalmente você traz para as outras atividades, é natural, e para a vida profissional. E esporte coletivo você trabalhou também? Participei também, futebol, basquete, mas o principal ficava parado. Não, ficava parado não. Eu nunca fui craque em nada assim não, sabe? De futebol, basquete, vôlei. Então, no curso de educação física, isso é muito intenso. Eu lembro que teve que fazer natação, salvamento. Eu sempre brinco com minha esposa, né? E que aí na época da faculdade a gente tinha que treinar para fazer salvamento. Uhum. E aí ela era a minha cobaia, né? E a gente ficava treinando esse tipo de atividade. Então, quer dizer, são várias os tipos de atividade, de programas de atividade física, e eu tive várias experiências, né, com o esporte, e aconselho cada um de vocês que está assistindo isso aí, escolhe aquele que você se identifica naquele momento, que isso vai mudando, e faz, é muito bom. Antes da gente partir lá para o final, né, é uma jornada, né, mas eu queria pensar em algo. Você tem uma ligação com a história ambiental, né, eu vi até algumas conexões de trabalho seus. Qual que é essa conexão com a mobilidade, assim? Porque eu também estou fazendo pós-doc em história ambiental, e a gente às vezes é instigado, né, a perceber, por exemplo, o clima. Eu trabalho o clima, né, minha área de estudo é o clima. A história do clima, né, e o meio ambiente, como que o clima está mudando e como está afetando. Como é que essa relação sua com a história ambiental? Fiquei curioso. Assim, e foi interessante que eu comecei a buscar mais isso quando eu tive a oportunidade de fazer um pós-doutorado com o Sampaio, em desenvolvimento regional. E o Sampaio, ele tem uma pegada forte em relação ao bem viver, que vem de uma teoria, né, desenvolvida pelo Max Neff, é um chileno, né, que foi Nobel, né, um Nobel especial. Entendi. E era economista, né? E aí qual que é esse trabalho? Ele se vincula bastante com a questão das ecossocioeconomias, que quando você vem para esse contexto de trilhas, ele tá muito próximo, porque acaba que esse tipo de ambiente, ele suscita, né, o desenvolvimento de pequenas atividades que vão dando suporte, dá essa conexão aí, né? Entender um pouquinho como que isso acontece, a história, o contexto relacionado a isso, é o que me trouxe, né, para entender um pouco aí da questão da história ambiental e todo o impacto que as mudanças que foram acontecendo ao longo do tempo geram sobre nós, enquanto seres humanos isolados, que treina, que faz qualquer outro tipo de atividade, né? Então essa que foi a ligação, os contextos, né, os caminhos que a pesquisa, no caso aí, foi me conduzindo, né? Entendi. Você falando, eu lembrei daquele que acharam um cara congelado, não sei se foi na Noruega, né? Você viu essa história? Sim, não sei se tem 20 mil anos. Que eles são... Ele era um caçador e ele andava muito, né?
E ele tinha a sacolinha dele com algumas ervas, né? Que era a subsistência dele, e ele era super esguio, muito magro, ele não era gordo, porque ele andava muito, e ele morreu por uma flechada, né? Uma flechada, ele teve infecção e morreu, o corpo dele foi preservado, né? E você falando de história, eu fiquei lembrando desse corpo que foi encontrado, né? Eles estão estudando até hoje. Me parece que ele tinha níveis, né, de preparo físico muito alto para suportar as montanhas que ele tinha que andar, né? Ele era não é andarilho, mas ele vivia da pesca, da caça, né? Nômade. Né? E é interessante, toda essa conversa nossa, eu pensando, nossa, a gente movimenta pouco, né? Você olhar para trás, como era o ser humano, né? E como, a partir dessa tecnologia, a partir dos benefícios, o carro, o ar-condicionado, a casa, a gente teve a tendência de parar, de não andar mais, de não se movimentar, e isso está trazendo malefícios para a saúde. E quando no início nós comentamos sobre a questão do nós nascemos para o movimento, né? É aqui, ó. Todos os nossos antepassados, eles sobreviveram porque eles se movimentaram. E essas trilhas, e com certeza alguns de vocês estão ouvindo aí, né? Quando fala assim, esse cara andou 800 quilômetros. Pois é. Doido, né? Mas isso era uma realidade dos nossos antepassados, né? Se ele quisesse, morava em Goiás, ele precisava, sei lá, queria ir numa praia, ele tinha que ir andando a cavalo, carroça. E um dado bem interessante, me chamou bastante atenção, inclusive quando vem estudando essa questão das trilhas, é que hoje um dos grandes nomes das trilhas de longo curso, o idealizador da rede brasileira de trilhas, né, é o bisavô, tataravô, às vezes eu brinco de escanchavô, né, várias gerações para trás, foi o primeiro governador de Goiás, na província de Goiás. E aí ele sai de Portugal, desce em Salvador e vem a pé para cá. Nós estamos falando em 1.500, 1.600 quilômetros. Só que há muitos anos atrás, onde você não tinha estrada, não tinha nada, mateiro na frente ali, um mateiro, alguém, né, que entendesse, e o cara com a bússola para poder chegar naquele local. Mas essa era a realidade dos nobres, eu estou falando de nobre, e era uma realidade dos plebeus de maneira geral, né? Todo mundo precisava se deslocar. E nós temos essa capacidade. Se cada um de vocês se desafiar, vai no centro, começa indo, vai um percurso pequeno, depois daqui uns dias você vai para Trindade, como várias pessoas fazem agora. Quando você percebe coisas que você passa de carro, você nunca nem viu, né? Pessoas, olha, lugares. Eu tive a oportunidade no caminho de Cora de fazer algumas vezes pedalando e algumas vezes caminhando. É totalmente diferente, parece que é um outro caminho. Porque a velocidade que você vai pedalando, né, ela é bem superior ao que você faz caminhando. E a possibilidade de conexão, de ver coisas, de conectar, tanto com estruturas vegetais, animais, é muito diferente. E a sociedade hoje, eu vejo a juventude hoje muito digital, né? Meus filhos não têm, eu fico instigando a experiência do orgânico, né, do andar, e parece que eles estão presos nessa digitalidade, digital, assim, as pessoas não estão, eles preferem ver uma árvore no celular do que tocar na árvore, né? Isso é uma tendência, parece que é uma tendência para a sociedade, né? Onde a gente está indo, né? E a gente está puxando isso para trás. E se a gente planta isso, a gente vai colher os frutos disso. Visão, né? Celular demais. É interessante, um tempo atrás alguém falava assim, nossa, mas hoje a gente tudo com celular, a gente não lembra nem o número de telefone, né? Pois é. Não lembra. Mas no passado, e não muito distante, a gente lembrava os números de telefone, tudo. Eu vi uma pesquisa hoje a gente não usa mais. Que o carro manual, câmbio manual, é mais benéfico ao cérebro do que o câmbio automático. Você tem que fazer toda aquela... Exatamente. Saiu um artigo na caixa na quatro rodas, o cara falando sobre isso. Essa é uma preocupação em relação à inteligência artificial. Não é que a ferramenta não deve ser usada, deve ser utilizada, mas a gente tem que ter consciência disso. Se eu começar a colocar a inteligência artificial a pensar tudo para mim, eu vou chegar numa condição que eu não tenho capacidade de pensar mais. Como hoje, nós não temos capacidade de gravar os números do telefone. Não tem. Criança, para a gente estar terminando, eu queria agradecer. Tem muito assunto aqui, né? A gente tem
o Geodiálogos tem um tempo, né, no YouTube que a gente não ultrapassou, mas eu queria que você, para terminar, agradecer, né, por ter aceitado o convite. É um projeto que eu gosto muito, eu gosto de conversar, eu gosto de ouvir, né? A gente teve com outros pesquisadores, o Diavara, a Natasha, que mora no Irã, o Anderson, né? E você agora, tudo eu estou aprendendo. Acho que o bom da academia, que eu gosto de estar ali no programa, PPG, é a gente escutar as experiências, a gente crescer, né? Essa jornada a gente está levando a bagagem, né? Porque se você é uma pessoa muito isolada, que você não escuta, né? Eu acho que você não cresce, né? Assim, Não conecta. não conecta. Pessoalmente você fica um vazio, né? Eu queria que você deixasse, assim, falasse um pouco dessa experiência sua, dessa jornada sua, onde é que você quer chegar, né? Como pessoa, daquilo que você já acumulou, quando você para pensar, não, o que eu fiz, onde você quer chegar, assim? Você quer andar mais devagar, mas para... Eu que agradeço aí pela oportunidade de estar aqui, poder conversar. E de pesquisa, o que a gente mais busca é ver o fruto daquilo que você está pesquisando. Então, eu sonho mesmo num momento onde as pessoas, elas venham para esse tipo de experiência, porque elas começam a ver evidências, né, que aquilo realmente transforma. No meio científico a gente fala do impacto social daquilo que a gente pesquisa. Então, meu sonho é esse, né, que as minhas pesquisas elas possam gerar esse tipo de impacto e fazer com que cada um de vocês mude a sua rotina. Coloque essa atividade no seu dia a dia, venha para esse tipo de ambiente e tenha o benefício, né, que o ambiente vai te proporcionar, né? Então, é trazer isso. E aí o sonho, eu acho que de todo pesquisador é isso, né? Ver aquele fruto da sua pesquisa, as evidências da sua pesquisa, transformado em qualidade de vida para as pessoas, né? Bem-estar para as pessoas de maneira geral. Na própria Bíblia fala que a Bíblia é uma forma de você escrever sobre Deus, ver Deus na Bíblia escrita, e outra forma de você ver Deus é a natureza. É outro livro sagrado, né? E quando você estava falando da trilha, assim, você pode ler o livro com calma. Estou olhando a copa da altura dessas árvores, né? Quantos anos elas demoraram para estar nessa... Que zelo. Que zelo, né? Que zelo. Aí você imagina, para chegar numa condição dessa, é um zelo, e que assim, é só um ser divino, né, que consegue toda essa sintonia, né, de maneira geral, para a coisa acontecer e estar. Foi muito boa perfeito. essa conversa. Eu nunca tinha conversado tanto tempo com você, Rancé. Acho que esse tipo para mim foi muito bom. Vamos marcar uma trilha, né? Vamos marcar uma trilha para a gente poder conversar. As trilhas é uma oportunidade ímpar de você conversar. Às vezes você não tem a oportunidade de conversar com a sua esposa, né? E um ambiente como esse, oportunidade de conversar de qualquer assunto, de coisas que aparentemente parece muito simplório. E aproveitar a jornada, né? E aproveitar a jornada, porque um dia ela vai chegar no final. Rancé, espero que não seja o final, né? A gente conversa mais por aí. Muito obrigado. Seguir a jornada. Tá bom. Gente, então, logo a gente vai colocar nas plataformas. Eu vou colocar uns trechinhos no Instagram para depois ter o link oficial no YouTube. Obrigado. Beleza. De novo, Rancé. Abraço. Gratidão.